Fala, Luizão. Hoje a gente está aqui para, pelo menos, trocar aquela ideia, fazer aquela conexão de ideias de um assunto que esse ano vai bombar. Exatamente. Esse ano é o ano que a gente fala que não vai ser fácil para ninguém. Ano de eleição e cada vez mais separadas as ideias, em vez de estarem alinhadas essas ideias, né? E antes da gente mostrar um pouquinho do que estamos vendo desse momento, qual que é o nosso recado pro pessoal? Bom, galera, se vocês ainda não tiveram as suas peças personalizadas ou seus produtos exclusivos materializando as suas ideias, corre lá na Formotion 3D que dá para fazer diversos produtos exclusivos para você. E além disso, porque a gente é muito bonzinho, vamos deixar aqui um cupom de desconto Formotion10 para qualquer serviço ou produto da nossa loja, para vocês aproveitarem essa oportunidade, tá? Então corre lá para que vocês continuem nos ajudando aqui no YouTube, #obrigado, nossa comunidade cada vez mais conectada, com mais pessoas para trazer essas ideias aí. Muito obrigado, vocês têm dado suporte para a gente. E vamos para esse tema polêmico e polarizado, digamos assim. Como todos sabem, esse ano é ano de eleição aqui no Brasil, pessoal. Só que a gente já começa a perceber movimentações um tanto preocupantes, não só no mundo político, mas na sociedade mesmo, né, Luizão? Falando um pouco de background, que eu sou o cara da história, adoro contar uma história antes da gente começar os temas aqui, pra gente fazer essa conexão. A gente tem percebido que nos últimos anos, aí, muito impulsionado pelas mídias sociais, as pessoas de ideias similares agora têm muito mais facilidade de se encontrar e proliferar, até mesmo alinhar esses debates, essas ideias. Então a gente tá vendo cada vez mais uma sociedade polarizada, digamos assim, e não é só exclusivamente num tema político, mas em qualquer outro tema que a gente pode encontrar que exista discussão, existe uma polarização muito grande, onde não existe mais um meio termo, né, um caminho cinzento, né, ou é branco ou é preto, e isso acaba atrapalhando um pouco as discussões, não enriquecendo os debates, não tendo um diálogo entre as oposições, digamos assim, né. Então a gente não vê isso só no Brasil, a gente vê isso acontecer em todo o mundo. Nesses últimos anos aí, confinados em casa, a gente viu que esse processo pode ter se tornado um pouco mais forte, né, principalmente aqui no Brasil. Tinha uma preocupação quando realmente isso se tornam paixões, né? Paixões políticas, que eu costumo dizer, paixões políticas emburrecem, né? E às vezes acabam trazendo consequências muito graves. A gente já viu aí atentados acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Vimos alguns atentados acontecendo no mundo e algumas questões que realmente acabam mexendo com o sentimento da população. Mas será que esse realmente é o caminho? Será que estamos analisando pelo caminho correto? Será que temos que ser um pouquinho mais de pedra para entender, poxa, mas esse político está chegando aos nossos objetivos? O que a gente vê hoje, principalmente aí trazendo um pouquinho para o cenário brasileiro, que o cenário direita e esquerda, e às vezes nem é tão a questão de ser direita ou esquerda, mas com paixões políticas às vezes do lado do Lula, ou paixões políticas às vezes do lado do Bolsonaro, estão realmente enraizando situações e sentimentos das pessoas que estão trazendo consequências muito graves. Essa falta de diálogo e essa falta de poder aceitar a opinião do outro faz com que a gente não tenha essas discussões. A gente tenha simplesmente embates e não debates políticos, né? Então a gente vê cada vez mais tanto os próprios políticos sendo muito agressivos, muito reativos uns com os outros, e isso é reflexo das pessoas que seguem aqueles seus ideais e que idolatram, de certa forma, aquelas pessoas, aquelas celebridades públicas, né? Então, a gente já viu isso acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, no Trump, foi aquela cena fatídica da invasão do Capitólio, coisas que a gente nunca imaginaria acontecer num país como os Estados Unidos, mas a gente vê o quanto que as pessoas públicas estão tendo realmente influência, né, dentro dessa comunidade que eles criam, dessa comunidade que eles têm força, que eles têm a liderança do pensamento e das palavras. Então, a gente não pode ser leviano quando a gente vê uma dessas pessoas públicas falar algo, porque pode ser que você tenha um senso crítico e entenda e faça uma análise sobre aquilo que ela está falando. Mas, no dia a dia, tem pessoas que não fazem essa análise e simplesmente seguem aquilo ao pé da letra
E isso pode ser o problema que a gente pode enfrentar nos próximos meses com as eleições presidenciais aqui no Brasil. E um ponto muito importante que eu até às vezes converso muito com o Luiz. Como é que será no período da eleição, no timing da hora do voto? Será que essas pessoas vão estar dispostas de maneira democrática a aceitar o resultado das eleições? Essa é uma grande questão, porque como a sociedade está muito dividida, é uma preocupação minha, e isso é opinião minha mesmo. Eu me preocupo muito com algum conflito civil que possa acontecer aqui no Brasil e que possa se instaurar até em outros países. Porque realmente essa proporção, ela, às vezes, de um cenário Lula-Bolsonaro no Brasil, ela se estende para o mundo. É engraçado isso, porque às vezes você vê artistas até, por exemplo, dos Estados Unidos, se manifestando contra um Bolsonaro, ou às vezes até outras personalidades se manifestando contra o Lula e às vezes nem estão aqui no Brasil. Então, realmente, a coisa se aflorou muito. Então, qual que é a sua preocupação, pessoal? A gente quer entender de vocês também. Não esqueçam de colocar aqui e compartilhar com a gente. O que vocês pensam que seria o ideal para a gente ter nesse período de eleição? O que seria ideal para a gente manter um diálogo aberto sem ter extremismo dentro das conversas? Então, compartilha aqui com a gente, comenta aqui no vídeo, vamos entender um pouco dessas ideias e ver se a gente consegue conectar cada vez mais, mas deixando aqui um ponto do que eu imagino que sempre é o melhor. Nunca ignore a ideia dos outros, né? Eu acho que esteja sempre aberto a ouvir o que as pessoas têm a dizer, nunca criticar logo de pronto, e mesmo que você não seja a favor ou não seja adepto àquelas ideias, não tem para que você ser ofensivo ou deixar de escutar, ou agredir ou insultar. Então, acho que a conexão que o debate enriquece e evolui, né? Então, acho que isso tem faltado muito nos últimos anos, e a gente vê que esse ano pode ser que seja um pouco mais crítico. Então, vamos deixar os climas mais amenos, aceitar as opiniões que os outros têm e também para que os outros possam aceitar as opiniões que você tem. Talvez, se vocês queiram aceitar essa sugestão ou não, mas geralmente é algo que eu faço, tá? Eu costumo escutar diversos jornais, eu acordo de manhã, coloco meu cafezinho e começo a ouvir o jornal. Geralmente a gente acaba entendendo qual que é o viés de um jornal e de outro, mas por que não escutar os dois e tentar chegar a um consenso? Evitem ficar orientados apenas a um tipo de jornal, mesmo sabendo que aquele jornal é da sua orientação política. Por que não ouvir o outro para entender, poxa, o que eles estão falando? O porquê que eles estão falando aquilo? Qual que é o sentimento daquela outra orientação política ao falar aquilo? E tentar se colocar no lugar. Por mais que você não concorde, mas pelo menos de uma forma respeitosa, e tentar entender o pensamento do outro. E não vilanizar situações. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente vilaniza, por exemplo, alguma posição política, talvez isso leve você a aflorar as situações de paixões políticas na sua vida. Pelo menos é algo que eu levo para mim. Agora, vocês levam isso para vocês também? Como é que vocês encaram isso? Essa questão de você ouvir vários lados da mesma ideia é o essencial. Eu também faço isso. Então, sempre que tem algum debate, algum podcast que alguma dessas pessoas que estão na hype hoje, seja Lula, seja Bolsonaro, seja os governadores de direita e esquerda, escute todas as pessoas, escute as pessoas que você gosta, mas as pessoas que você não gosta também, para saber exatamente o que elas estão falando, para saber como que você pode se opor a alguma dessas ideias, mas com base em dados e fatos, não simplesmente com achismo e amor ao simplesmente do que as outras pessoas falam. Então, crie a sua própria ideia. Eu acho que isso é o principal, né? Construa os seus conceitos. Fica esse recado aqui da Conexão de Ideias. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais como a gente analisa candidatos, como a gente analisa planos de governo, só deixar aqui também, a gente está pensando em fazer alguns vídeos para orientar como que a gente faz esse tipo de informação, como a gente se informa de um jeito que a gente não seja enviesado pelas mídias, principalmente. Deixa aqui no comentário que a gente vai preparar um conteúdo bem legal. Exatamente, pessoal. E não se esqueçam, a melhor forma de entender o lado oposto é conectando ideias. Esse é o nosso propósito aqui do canal. Beleza, pessoal? Até logo! Tchau, tchau!